Você ainda vai daqui da Itaipu, da usina que a gente conheceu aqui. Primeiro ponto. Marcou amanhã lá? Não, almoço já veio. Já estão todos já. Agora nós vamos para outra parte agora. Digamos, da frente do bebedouro para ver a sua estrutura. Viram que lá embaixo tem um rio? A água que sai do reservatório desce as rampas, volta ao leito natural do rio. E a água que está passando no leito do rio já passou pelas turbinas de geração. Nós vamos passar próximo na área de geração de eletricidade daqui a pouquinho, para vocês conhecerem o Rio Paraná, a área de geração de eletricidade. E daqui a pouco, quem trouxe muito dólar na carteira, deixa guardado, porque nós estamos indo ao Paraguai a partir de agora, senhor Deus. Vamos lá. Em direção a Paraguai, arriba! Agora chegou a hora de conhecer a Itaipu bem de pertinho. As obras da usina começaram em 1975 e o primeiro passo foi a escavação de um imenso canal que serviria para desviar as águas do Rio Paraná, permitindo que a barragem principal fosse erguida. Foi aqui que milhares de trabalhadores enfrentaram dia e noite o árduo trabalho de escavar, com a ajuda de explosivos, o canal em rocha. Este canal, 2 quilômetros de extensão, 150 metros de largura e 90 metros de profundidade, está muito próximo a você, logo à sua esquerda. Então o canal é essa parte que tem água aqui do nosso lado. Lá na frente, um pouco mais distante, também tem lá o leito natural do rio. Aqui um canal artificial escavado em rocha basáltica. Este canal mede 2 km de extensão. Da represa para cá, 1 km, da represa para lá, mais 1 km, basicamente isso. 150 metros de largura e 90 metros de profundidade. O canal foi a primeira obra. Quando chegaram aqui para trabalhar, em 1975, a primeira coisa que fizeram foi escavar o canal lateralmente ao rio, chamado de canal de desvio, porque o Rio Paraná tinha que ser seco, mas não dava para secá-lo simplesmente. É o 7º maior rio do mundo em volume de água, então não dava para simplesmente pegar um bocado de balde e começar a jogar água fora, não ia secar o rio. Então eles fizeram um canal lateral, desviaram o rio pelo canal e aí sim o leito principal ficou seco. Aqui neste canal trabalharam entre os anos de 1975 a 78 pelo menos 10 mil pessoas para escavá-lo. Concluído, rio desviado pelo canal, leito principal seco, e aí sim foi possível construir em segurança este pequeno muro de concreto que nós temos bem aqui ao nosso lado. Ah, muito É grande. bem interessante. Eu queria construir um murinho desse no quintal de casa, mas Estamos na barragem principal, onde estão localizadas as 20 unidades que geram a energia de Itaipu, abastecendo aproximadamente 17% da eletricidade consumida no Brasil, 75% do consumo no Paraguai. Infelizmente não podemos ver as turbinas, porque ficam a mais de 50 metros abaixo de nós. Mas podemos ver esses enormes tubos brancos, chamados de condutos forçados, por onde desce a água que movimenta as turbinas. É tanta água que o volume que passa em apenas 2 condutos equivale à vazão média das cataratas do Iguaçu. Cara, Vistos de longe, os condutos não parecem tão grandes, não é mesmo? Mas o fato é que cada um tem quase 11 metros de diâmetro, a mesma distância entre o gol e a marca do pênalti. Vamos falar um pouco mais sobre a barragem principal. Ela foi construída no formato que lembra a estrutura de uma catedral. Isso permite conter de forma mais eficiente o peso da água do lago, economizando cerca de 30% do concreto, tempo e custo da obra. A capacidade instalada de Itaipu é de 14 mil megawatts. Mas o que significa isso? Vamos chamar um engenheiro da área técnica para esclarecer esse assunto. Aqui em Itaipu, temos 20 unidades geradoras. Cada uma delas gera 700 megawatts, suficiente para abastecer uma cidade com 1,5 milhão de habitantes.
Depois de gerar energia, a água sai a aproximadamente 30 metros abaixo da superfície do rio. Em alguns pontos, podemos observar jatos d'água. Essa água não gerou energia. Foi utilizada para o resfriamento das máquinas. Muito bem, retomando então aqui estamos Rio Paraná, leito principal. Do lado de lá nós temos o canal do desvio, aqui no leito principal do Rio Paraná, a água caindo ali por cima, como foi dito, é água de refrigeração. E os redemoinhos se formando na parte de baixo, aí é a água de geração. A água que vem do reservatório passa pelas turbinas, vai lá embaixo, 50 metros, onde são as turbinas, e aí a água depois volta ao leito do rio. Então ela retorna vindo de baixo para cima. Chegando aqui bem na fronteira entre Brasil e Paraguai, nós estamos ao lado do Rio Paraná. O poeta esteve aqui em algum momento e contou nos versos da sua música que ele estava bem na beira da barranca do Rio Paraná. Aqui o lugar é uma beleza, espero que vocês estejam gostando. Eu só vou parar de cantar para não incomodar os seus ouvidos. Rio Paraná também fronteira entre Brasil e Paraguai, então nós cruzamos essa fronteira. Antes nós estávamos lá do outro lado em um país muito bonito que vocês devem conhecer, que é chamado de Brasil dos Brasileiros. Nós cruzamos o rio, agora estamos em outro país também muito bonito, porém chamado de Paraguai. Sejam todos bem-vindos a Paraguai, senhores! Arriba! Aqui, muito bem, arriba. Não, perdão, arriba é no México, né? Arriba é no México, era isso que fazíamos em Guadalajara, aqui é Paraguai, deixa, pá. E inclusive, agora estão sobre as nossas cabeças, gente. Lá em cima passa água, né? Nós estávamos passando agora, obviamente. Vocês viram o vencedor, agora há pouco. Passou água só no começo do ano, entre os meses de fevereiro e abril. Não passou muita água, tem chovido pouquíssimo nos últimos anos na região. Então passou pouquinha água, teve um domingo como hoje, ali pelo mês de março, se não me falha a memória, em que passou até um volume um pouquinho maior de água. Eram naquela época um volume de água descendo no vertedor equivalente aí a 9 cataratas de Iguaçu, basicamente, por segundo de água, claro, né? 9 cataratas por segundo descendo. O volume é muito maior, pode chegar ao volume de 40 cataratas de Iguaçu por segundo de água descendo nessa estrutura. Isso é o máximo que cabe também, não caberia mais que isso. Isso é somente a sobra d'água, sem contar o volume que está passando constantemente pelas turbinas, que equivale pelo menos a 10 cataratas de Iguaçu por segundo, o volume de água passando pelas turbinas. No vertedor caberia 50, então, 40. Às vezes é muita água, cada 50% ou a metade da eletricidade gerada na usina. A metade de tudo é do Paraguai, a outra metade do Brasil. A eletricidade já medida, que é gerada, já é instantaneamente distribuída aos dois países. 50% vai para o lado paraguaio da fronteira, outros 50% ao lado brasileiro da fronteira. Por isso que há linha de transmissão do outro lado do rio, conduzindo exatamente a eletricidade de direito do Brasil. E olha só isso que é muito legal, gente. Nós entramos no Paraguai, talvez nós vamos voltar ao Brasil, talvez você tenha feito a viagem internacional mais rápida da sua vida. Pode colocar isso no livro dos recordes do Guinness Book. Agora estamos voltando ao Brasil brasileiro pelo topo da represa. Daqui a pouco nós vamos conhecer aquela terra dos tupiniquins e dos tupinambás que está lá do outro lado. Terra essa aí, segundo dizem os livros de história, descoberta e encontrada aí pelos portugueses em 1500 anos, em que ano que chegou aqui a caravela do senhor Pedro Álvares Cabral para descobrir ou colonizar, seja lá o que for, o Brasil. Depois vieram outros grandes navegadores como Vasco da Gama, também veio aí um tal de clube de regatas do Flamengo, e também, o Flamengo não veio, né? Só veio o Vasco, é verdade, o Vasco chegou primeiro dessa vez. Mas não tem problema, a gente vai descobrir o Brasil, está lá do outro lado do rio, daqui do topo. Nós estamos percorrendo em uma altura aproximada de 225 metros acima do nível do mar. Nós temos o reservatório à nossa esquerda. Este é o reservatório. A gente vai ver uma microscópica parte dele. Não dá para ver todo o reservatório, dá para ver todo ele. Aí nós levaríamos algumas semanas para percorrer ao redor do reservatório. Um pedacinho, tá? Essa é muito pedacinho, mas não é tão pequeno. É um tobogã gigante. Relativamente grande. Inclusive, o reservatório, mesmo pequeno, a parte que nós conseguimos ver, é maior que a piscina que eu tenho no quintal de casa.
E à direita, vertedouro pelo ângulo superior. Dá uma olhadinha nessas rampas. A distância mostrava-se grande. Não sei se concordam comigo, mas estando aqui bem pertinho no vertedouro à direita, dá pra ver que é imenso esse negócio. Por isso é que cabe tanta água ao mesmo tempo quando há necessidade. Tem que encher o reservatório, se quando vai chegando a água, aí abre o vertedouro para evitar que haja um acúmulo de água e o nível suba tanto ao ponto de passar sobre a represa. Aqui, 40 cataratas do Iguaçu pode descer por essas rampas. É uma imagem impressionante, muita água mesmo, gente, é de impressionar. Alguns de nós, né, não sei quantos são do litoral, mas aí, sobretudo no litoral tem bastante água. Tive a oportunidade de viver algum tempo no litoral, lá a gente fazia as nossas brincadeiras de criança, que era surfar todos os dias nas ondas, lá das grandes ondas das praias do norte e do nordeste. Outro dia, inclusive, eu trouxe um amigo meu aqui que surfava com a gente, eu ensinei, ele era um piazinho lá, e eu ensinei ele a surfar, o Gabriel. Estava aqui passeando, viu a água descendo aqui, queria de todo jeito pegar a prancha dele e surfar daqui de cima lá para baixo. Digo, não, Gabriel, segura aí, Medina, por favor, Medina, não desce agora não, tá? Medina é um parceiro nosso que aprendeu a surfar comigo lá nas Pororocas. Mas retira o excesso de água, o nível do reservatório fica aproximadamente este que está, podendo subir um pouco mais, né, para subir, olha as marcas do concreto aí, olhando a distância, aparentemente mais 1 metro daria para subir de água. Se secar muito o reservatório, chegaria aí mais uns 3, 4 metros a menos, mas sempre fica o nível do jeito que está, muito satisfatório para gerar eletricidade. É possível gerar eletricidade o ano todo e em potência máxima se necessário for. Eletricidade esta que, de maneira geral, vai para a região sudeste do Brasil, para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aí tem a parte que é enviada para o Paraguai também. Não é para 2 países, mas no Brasil é o suficiente apenas para a região sudeste do Brasil. O resto, os outros estados, aí recebem eletricidade das outras mais de 210 usinas hidrelétricas em território brasileiro. Grandes, médias e pequenas usinas hidrelétricas.